Mais. Bom, agora a gente vai falar sobre saúde. No comecinho do programa, a gente já introduziu o assunto. Você que ligou a TV agora, seja bem-vindo. E fique com a gente a partir de agora, porque o doutor Francisco Ossi já está aqui. Tudo bem? Bom. Tudo jóia? Olá, novamente. De novo. E a gente vai falar sobre varizes e as meias compressivas. Em que momento você deve usar? A pessoa descobriu que tem varize, necessariamente ela precisa fazer uso das meias ou existem casos e casos, doutor? Olha, varizes é uma doença, é uma alteração muito comum na população feminina. Então, pelo menos metade das mulheres tem algum tipo de problema de varizes nas pernas. Tá. Quando a gente fala de varizes, a gente vai desde aquelas veinhas que incomodam a mulher do ponto de vista estético, visual, até aquelas veias realmente saltadas na perna e que produzem sintomas. Tá. Então, nesse grau todo, nessa gama toda de alterações, as meias elas começam a entrar no momento em que a mulher se queixa muito de sintomas nas pernas. Dor, cansaço, inchaço na perna principalmente, né? Mas elas Então, também podem servir para evitar que as varizes evoluam e cheguem a esse ponto? Porque, Sim. por exemplo, tem algumas mulheres que têm as varizes, mas ainda não têm os sintomas. Não, mas- É importante que elas também façam uso de Então- algum tipo de meia? Então, eu vou te falar o oposto. Eu sou homem, né? E quando eu opero, quando eu faço as minhas cirurgias, eu vou ficar muito tempo em pé, eu uso a meia elástica exatamente por causa disso. Olha, que Porque qual é a ação da meia elástica? É ela compensar a ação da gravidade e do nosso peso. Então, por exemplo, a mama e eu perdi 29 quilos. Tô Olha que ganhando de você. maravilha! Parabéns também, muito bom. Com excesso de peso, né, e ficando muito tempo em pé, a tendência da gente é ter essa perna inchada no final do dia. Tá. Mesmo que você não tenha problema de varizes. Eu não tenho problema de varizes, mas depois de um dia inteiro de trabalho, a perna está inchada e Sim. incomodando. Então, a meia elástica, ela não só serve para prevenir e tratar as varizes, mas também para te proteger quando você sobrecarrega a tua perna, né, de alguma maneira. Então, por exemplo, muito tempo sentado num voo. Você vai fazer um voo longo para a China. Muito tempo sentado, a tua perna vai chegar lá do outro lado deste tamanho. Então, a meia elástica, nesse momento, também serve para esse tipo de proteção. Então, ela não é só tratamento de varizes. Tá. Ela é uma proteção para a tua perna como um todo. Então, a gente pode dizer que a maioria das pessoas, então, que trabalha muito tempo em pé, que fica por Sim. várias horas, por mais que não tenha varizes, é importante fazer o uso Sim. dela. É o que- Como é que ela atua, basicamente? Então, o que acontece? Você tem a ação da gravidade, né, sobre o líquido, que é o sangue, Tá. dentro das veias. Então, existe uma coluna líquida dentro da veia e a ação da gravidade força essa coluna para a direção dos pés. Por que as pessoas se queixam mais de inchaço na perna e no pé e não nas mãos? Exatamente por causa disso. Por toda a ação da gravidade no teu corpo até lá embaixo. Tá. Né? Então, você não vê luvas elásticas, você vê as meias elásticas para as pernas por causa dessa ação da gravidade. Então, você começa a acumular líquido fora da veia, no tecido debaixo da pele. Tá. O que a meia faz? Ela compensa essa pressão. Por isso que a gente chama ela de compressiva. Ela ajuda no retorno venoso, é No isso? retorno venoso. Ela comprime a perna e força esse excesso de líquido a retornar para o coração. E daí as coisas se compensam e você não tem esse tipo de sintoma. Tá certo. Agora que a gente já introduziu o assunto, bora pro telão? Bora. Para os nossos mitos ou verdades? Vamos. Não há métodos de prevenção para problemas circulatórios como varizes. Então, a prevenção, uma delas é a própria meia elástica. Eu diria que a meia elástica, ela faz parte de todo um esquema de tratamento para você prevenir para as pessoas que não têm e para aquelas que já têm varizes. É um dos itens. É então. um dos itens. Tá. Você fazer exercícios, você estimular a circulação, você não ter excesso de peso, Tá. né? Você caminhar, então o tipo de alimentação. Tabagismo a gente sempre também inclui porque ele tem uma ação sobre a parede dos vasos e isso sempre vai ter um tipo de consequência na circulação. Então a meia, ela é um componente importante dentro desse esquema aí. Então, aqui no caso é um mito. Oi? Então, aqui no caso é um mito. Não há métodos de prevenção para problemas circulatórios como as varizes. Existe um conjunto Existe. de métodos de prevenção. Com certeza. Tá certo. Então, aqui no caso, mito. Mas as pessoas acabam não se preocupando, por mais que tenham algum fator hereditário, porque as varizes
tem uma Sim. questão hereditária importante envolvida aí. Sim. Por mais que a pessoa tenha uma hereditariedade importante na família, de pai ou de mãe, porque os homens também têm varizes, né? Menos do que as mulheres, mas Menos também do que as tem. mulheres. Para cada homem, você tem 9 mulheres com problemas de varizes. Para cada homem, 9 mulheres. Para cada homem, 9 mulheres. São os nossos hormônios, para variar. Tem a parte hormonal, tem a parte da gravidez, tem a parte do anticoncepcional. Agora, as mulheres que entraram cada vez mais no mercado de trabalho e ficam em pé com salto a alto. tarde inteira, né? Elas acabam aparecendo no nosso consultório com problemas de varizes. Mas mesmo. como eu estava dizendo, por mais que as pessoas tenham esse fator importante da hereditariedade, é difícil elas se preocuparem com a prevenção, como a gente citou aqui, antes do aparecimento das varizes, né? É muito difícil. Meu pai tem, ou minha mãe tem, ou teve, então eu já vou usar a meia na minha juventude, já. Mesmo porque a meia, ela não é a coisa mais gostosinha do mundo. Quem já usou sabe do que eu estou falando. Daqui a pouco a gente vai mostrar os tipos de meia. E a meia tem aquele componente antigo de todo mundo comparar com a meia da vovó, né? Sim. Parece meia de vovó. Na realidade, essas meias que a gente vai mostrar... Ainda bem que a gente tem branca e preta, porque a bege é dureza. Já mudaram. Não, tem meia que tem até rendinha. Já mudou estão caprichando, ainda bem. Agora eles mudaram. Mas dizer para você que elas nos procuram no consultório para fazer uma avaliação prévia, para daí começar o meia elástica, é difícil, né? Difícil. Tá bom, vamos lá pro telão, vamos ver mais um mito ou verdade. O que seria o certo, né? Mas seria. Realmente é uma preocupação a mais. Qualquer tipo de meia ajuda nos problemas de circulação. Não, porque senão a gente não teria exatamente essas meias especialmente desenvolvidas. E elas, inclusive, têm a compressão delas é graduada. Quer dizer, não é a mesma graduação que você tem no tornozelo e no joelho. Existe todo um estudo, todo um desenvolvimento, uma tecnologia para esse tipo de meia funcionar exatamente por que a gente espera, que é comprimir e retirar o inchaço da perna. E tem níveis diferentes de compressão, tamanhos de meia diferentes, daqui a pouco a gente mostra tudo isso, então. Tem tudo isso. Agora tem pergunta de telespectador para você, vamos dar uma olhada? Ai. Vamos ver. A Sônia Pereira, daqui de São Paulo, ela mandou um e-mail para o mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada pelo seu e-mail. Ainda não tenho varizes, mas trabalho o dia todo em pé e de salto. Usar a meia de compressão pode ajudar na prevenção? Pode não, vai com certeza. É o que a gente estava falando, né? Ela tem só que encontrar qual é a melhor meia para ela utilizar, né? E na realidade o que hoje a gente preconiza é que ela não precisa mais usar a meia elástica desde a hora que levanta, que antigamente era assim, né? Você tem que vestir a meia elástica antes de levantar da cama e só tirar à noite na hora de dormir. Na realidade o que a gente entende hoje é você usar a meia apenas e tão somente naquele momento em que você está sobrecarregando. Então, se ela trabalha o dia inteiro, no final das contas ela vai ter que usar o dia inteiro. Mas chegou em casa já pode tirar? Pode tirar. Se ela trabalha meio período, por exemplo, eu opero, depois que termina a cirurgia, eu tiro a meia. Tira a meia. Né? Então, no período que você está sobrecarregando a tua perna, é que é importante compensar com o uso da meia. Então, a gente pode parabenizar a Sônia pela preocupação que ela está tendo em fazer essa prevenção, porque ela ainda não tem, mas ela já está preocupada no futuro, né? Muito bom, parabéns, Sônia. Obrigada pela pergunta mais uma vez. Vamos lá para mais um mito ou verdade na tela? Existem meias de compressão diferentes para homens e mulheres. Aí colocaram... Eu. Você ajudou a gente até nisso na pauta, doutor? Não, existem basicamente pelo tamanho, né? Então, o tamanho da panturrilha é diferente. E para os homens, por causa de coloração, né? Da cor da meia. Quer dizer, o homem usa mais sapato preto. Escuro, né? É uma coisa mais de estética mesmo. E existem as meias esportivas, né? Então, existem meias que são desenvolvidas especialmente para certos tipos de esporte. Por exemplo, futebol, maratonas, né, corridas e tudo mais. Vamos dar uma olhada nelas, então. Já que a gente entrou no assunto dos diferentes tipos de meias, vamos dar uma olhada nas que estão aqui na nossa mesa para dizer qual é a diferença entre elas. A gente falando da prevenção, com relação à pergunta da Sônia, a pergunta anterior. Sim. A compressão, no caso da prevenção, ela é muito menor do que uma pessoa que já tem uma variz instalada e precisa
ser tratada. Com certeza. Então, por isso que é até interessante fazer a prevenção por causa disso. A meia que você vai utilizar é muito menos incômoda do que a meia que você vai ter que usar quando já tiver as varizes. Com certeza. Quer dizer, se você começa antes, previne antes, se protege antes, a probabilidade... Lógico que aquilo que você falou, existe uma hereditariedade, né, uma história familiar e a própria atividade da pessoa que vai agir sobre as veias e determina a velocidade e a intensidade com que as coisas vão acontecer. Mas se você já começa antes a se proteger, tanto a velocidade de desenvolvimento de varizes como a intensidade do problema vai ser muito menor lá na frente. Certo. Né? Então, se você já começa usando uma meia de suave compressão para o teu dia de trabalho e tudo mais, a probabilidade de você ter problemas sérios logo de saída ou muito cedo, elas vão sendo jogadas lá para frente. Vai diminuindo muito, né? Agora, vamos dar uma olhada nas meias que estão aqui. Essa é a meia inteira, Calça. né? Meia calça. Isso. E eu tô vendo até que ela tá faltando aqui a parte do tá dedo. faltando, é Não, assim faltando mesmo. assim, né? Tipo, não precisa. Não precisa. O dedinho pode ficar de fora. Pode ficar de fora. Tá. Isso daqui era uma reclamação muito comum das mulheres da ponta fechada. Né? Porque daí não que dá pra esquentava colocar mais. sandália. Isso, todas essas coisas, né? Então isso mudou. A meia calça para a mulher é a ideal. Né? Então você comprime toda a extensão da tua perna e você permite que você proteja desde lá do calcanhar até a região do quadril. Tá. Né? Então esta meia, do ponto de vista de prevenção e mesmo tratamento das doenças venosas, é a ideal. É a ideal, mais completa, digamos assim. Qual é o outro lado da moeda? Sempre tem outro lado da moeda. É você vestir esta meia e aguentar o uso dela em dias de muito calor. Em dias de calor, dependendo da roupa. Todos os dias. Agora, uma outra coisa, inclusive perguntaram pra gente aqui através das redes sociais, o diretor tá me passando, no caso dessas meias, que elas cobrem a parte genital, Isso. seja da mulher ou do homem que vai fazer uso, enfim. No Homem caso não mais, usa. homem não usa inteira, né? Homem não Tá. consegue usar essa. A pior parte sempre fica com a gente, não tem jeito. Agora, no caso das mulheres, então, que vão usar essa meia, que acabam abafando muito mais, fazendo com que a região genital sue muito mais, vai ter uma sudorese maior aqui. Isso pode complicar e trazer outras complicações, outras doenças, como, por exemplo, uma candidíase de maior frequência, de repetição, por causa desse abafamento? Não, porque assim, é um período do dia, né, que você usa e o outro período, à noite e tudo mais, você não está usando a meia. A probabilidade de você ter um tipo de infecção ascendente, uma cistite, alguma coisa desse tipo que é comum nas mulheres, por conta do uso da meia, eu acho que é muito baixo se você comparar com o benefício de usar a meia. Tá, então é sempre importante deixar a dica de uso da calcinha de algodão imprescindível, se tiver por baixo da meia, principalmente, né? Com certeza. Usar a meia sem nada por baixo, nunca. Né? Então, a meia é um complemento do teu vestido, Tá. do Tá teu vestimenta. certo. Então, esse aqui, no caso, então, das pessoas que já têm as varizes instaladas, já está comprovado Não, que... mesmo aquelas que querem se prevenir e que não têm problema de varizes, mas ficam muito tempo em pé, e é o que a gente chama de sobrecarga venosa. É aquela pessoa que não tem o diagnóstico de varizes, mas no final do dia sempre está se queixando de uma perna pesada, inchaço cansada e tudo maior. mais. E quando você vai examinar e avaliar e mesmo fazer exames de laboratório para mapear as veias, você não encontra nenhuma alteração, mesmo para essas mulheres, tendo a queixa, né, do final do dia, a perna cansada e tudo mais, eu acho que a meia elástica, a meia calça, é o ideal para usar. A diferença é, você consegue ou não usar, Tá. entendeu? Porque o problema é a adaptação da mulher. Tem um monte de mulher que você fala para ela e explica milhões de vezes as vantagens, elas até entendem num primeiro momento. E começam a usar. E usam na primeira semana. Exatamente. Na outra semana, doutor, não dá. Eu super entendo vocês. Aconteceu isso comigo na minha gestação. Então. Eu a tenho gestação varizes e durante a gestação o médico falou, olha, muito bom que você faça uso, inclusive combinado com outro remedinho lá e tudo mais. Quando a barriga começou a crescer, era impossível de vestir, era muito difícil. Não é mole, não. Não é mesmo. Então é fácil desistir. Agora, no caso, se a pessoa quiser fazer uma prevenção, essas outras meias também podem ajudar? Se não sempre. quiser esse tipo de meia, se estiver incomodando muito, se isso for um fator para que a pessoa abandone a meia na gaveta, é melhor usar as menores? É preferível você usar qualquer que seja o tipo de meia, né? Desde que a adaptação seja boa e você use ela continuamente. Então, se você conseguiu se dar bem com uma meia que vem até o joelho, né?
Tá. E isso já te ajuda no retorno venoso e já diminui a quantidade de inchaço que você vai ter na perna no final do dia, isso já é muita coisa. Tá. Né? Então, lógico, você parte do ideal e vai para o que é possível. Né? Esta daqui é uma meia que tem, ela tem um componente que não esquenta a perna. Né? Já Então, tem essa tecnologia? já. A ponto de não deixar a perna suar demais? Ela é feita com aquele tecido de academia de ginástica tactel. Sim, tá. Né? Então, as mulheres usam toda aquela roupinha bonitinha, podem usar a meinha bonitinha também na academia, né? Porque você vai fazer a ginástica, você vai estimular a circulação fazendo a esteira, fazendo corrida e tudo mais, e vai estar usando uma meia elástica que não esquenta tanto como as outras. Que bacana. Né? Então, E essa é indicada para os homens também? também. E essa daqui também, ó. Essa daqui é para corrida. Você está vendo que ela essa é vem... para os atletas? Essa vem só até o tornozelo. Sim. Então a ideia dela é comprimir só a panturrilha. E essa comprime bem, né? Essa ela é bem comprime forte. bem. Ela é bem pouco, né? Agora não é elástica. todo mundo que pode usar essas meias de atleta. Essa daqui é feita para quem realmente pratica esportes de corrida. Então maratona, fundistas e tudo mais. Por quê? Porque ele comprime especificamente a panturrilha, né? E a panturrilha é o que a gente chama de coração venoso. É a panturrilha que estimula a circulação venosa no nosso corpo, né? Então, quanto mais você comprime essa musculatura, melhor a circulação. E na corrida, isso daí está hiperestimulado. Tá. Então, você precisa Seria o trabalho da musculatura, né? Da panturrilha, enquanto a musculatura sobre as mexe. veias. Isso, Ela sobre trabalha as a veia. veias da panturrilha. Então, Tá. ela joga o sangue para cima. Quanto mais você comprime, maior a quantidade de sangue que você vai estar jogando de volta para o coração. Agora, qual é a consequência de se usar uma meia de compressão errada? Por exemplo, a pessoa fala, essa aqui é a melhor, é que aperta mais, então vamos lá. E coloca essa meia e nem tem uma indicação para isso. Qual é a consequência? Primeiro que ela vai começar a usar e não vai se acostumar. Não vai aguentar, Não né? vai aguentar porque não existe o componente de doença para ela comparar. Tá. Então, quando você pega uma pessoa que tem uma doença muito avançada de varizes, né? Então ela está sofrendo há muito tempo e se queixando de sintomas muito importantes. Para ela, quando ela começa a usar uma meia de alta compressão, a diferença é tão gritante que ela sente o estímulo de continuar usando. Para uma pessoa que não tem tanto problema venoso, você já começar com uma meia de alta compressão, primeiro que ela não vê tanta diferença e soma o incômodo do uso. Então é muito mais fácil essa pessoa parar de usar a meia, desistir de usar a meia, do que ela continuar só porque a compressão alta, ela acha na cabeça que vai fazer melhor, vai fazer mais bem para ela, vamos dizer assim. Mas não é, você não precisa, existe todo um estudo, Uma graduação específica uma graduação para cada um, para né? cada tipo de alteração, né? Tá certo. Agora, essa aqui também pode ser usada pelas mulheres. Todas elas. Todas elas. Agora, Essa uma daqui dúvida também. que eu tenho também é com relação a essa parte, onde vai apertar no final da perna. O garrote. Isso. Ela pode ter algum... Você sabe tudo, hein? Porque eu tirei várias dúvidas na época da minha gestação, tentando encontrar uma solução. Eu, como já Para tenho de varizes, perguntar. não me indicaram o uso dessa justamente por causa desse efeito garrote. Quem já tem varizes, então, é interessante não usar esse tipo de meia? Não. É que assim, primeiro que esse efeito garrote hoje já não existe tanto como antigamente, que é aquela história da meia da vovó. Sim. Né? As meias... Fazia até a marquinha na perna. Não, quando e ela tirava. fazia um garrote mesmo. E existiam pacientes que dormiam com a meia. Né? Então, de manhã, em vez dela acordar com a perna desinchada, ela acordava com a perna mais inchada ainda do que o jeito que ela ia dormir. Tá. Porque faz um garrote, né? O retorno do sangue fica dificultado, mesmo com ela deitado, e a perna acordava mais inchada. Hoje não, se você for ver essa parte final aqui, primeiro que existem meias, por exemplo, essa mais alta, ela fica acima do joelho. Então ela não faz o garrote logo abaixo, né? E essa regiãozinha aqui final hoje, ela é mais maleável e mais elástica do que todo o resto das outras da meia. Né? Então, esse efeito garrote, ele ainda acontece no começo do tratamento, quando o inchaço da perna é muito importante. Mas à medida que ela vai usando e as coisas vão melhorando, a tendência de você ter esse efeito de garrote vai diminuindo. Agora, muitas pessoas também se preocupam com a manutenção dessas meias, né? A gente não pode lavar de qualquer jeito, não usar qualquer tipo de produto. Ela tem uma vida, né? Ela tem uma vida útil. A vida útil dela é medida pela elasticidade. Né? Então,
a pessoa ela acaba percebendo quando a meia começa a perder... Ficar mais frouxinha. A perder quando essa ficou compressão. Gostosinho, você já começa a se preocupar. Você tá ficando legal, agora ela tá ficando bem, tá vestido bem. Compra outra. Isso. Não é? Já não serve mais. Não, a gente gosta de ver sofrer mesmo. Mas é pra isso que ela serve, né, doutor? Quando ela começa a perder a elasticidade, ela já está perdendo o efeito. Tá. E outro problema que também tem, que é essa história que você começou com a pessoa comprar a mais, com a compressão maior, achando que também está ajudando. Ela precisava. Uma coisa que precisa prestar muita atenção quando vai comprar a meia é que na caixa existe uma tabela. Tá. Né? Essa tabela tem a ver com o tamanho da perna, com a medida da panturrilha. Então não adianta nada você comprar uma meia que é muito larga numa perna fininha. Sim. Porque a compressão vai ser mínima. Tá. Então existe uma tabela, isso é importante passar para o pessoal no programa, que quando for comprar a meia, pedir para olhar essa tabela e pra medir. Comprar direitinho. E o pessoal da loja é tem obrigado uma fita métrica lá para medir e escolher dentro lá de todas as que eles têm, a que realmente vai ser efetiva. Se não tem o modelo nessa loja, não tem, mas essa aqui também serve, pula para outra, porque eles fazem isso muitas vezes. Não tem, eles querem vender, eles empurram uma que não serve para você, cuidado. O normal é você chegar com a receita da meia elástica, a gente entrega uma receita, né? Claro. Chega com a receita, média compressão, ela vira, pega a primeira caixinha de média compressão que tiver ali na frente e passa para frente, né? E às vezes a mulher chega e fala, doutor, o cavo, né? O cavo tá no meio da perna. É para ficar aqui mesmo, né? Não, acho que você comprou uma mais curta do que devia. Pois por isso eu abro o olho. Vamos lá pro telão, tem mais perguntas do telespectador, doutor? Vamos ver. Tenho varizes e gosto muito de fazer musculação. Devo usar a meia na academia? Isabela Noronha, de Campinas. Tá aqui. Essa é a ideal para ela usar, né? Então, é uma meia feita exatamente para esse tipo de atividade física. Mesmo para os exercícios que não são aeróbicos? Mesmo para os exercícios que não são aeróbicos. Tá. Porque mesmo a atividade muscular, você está estimulando a circulação. Tá. Então, se você usa essa meia, não é que você está tratando, mas você está ajudando a circulação. Ajudando a não piorar, de repente. Você não está deixando que essa atividade física mais intensa atue sobre a parede da veia e faça ela dilatar e se transformar em varizes. Certo. Então, isso daqui é como se fosse um uniforme mesmo, vascular, para atividade física em academia. Tá, já vá com ela de casa ou vista na hora do exercício. Lá mesmo. Essa daqui é facinho de vestir, né? É mais tranquilo, não precisa deitar. Não. Não precisa fazer tanta ginástica antes de ir para academia. Tem mais mito ou verdade para a gente colocar aqui na tela? Vamos ver. Grávidas devem usar meias de compressão para evitar problemas circulatórios durante a gestação. Mesmo quem não tem, no meu caso eu já tinha, antes mesmo de engravidar. Agora quem não tem, deve usar durante a gestação? Deve usar porque às vezes você não tem as varizes até o momento da gestação, mas você tem história familiar importante. E passa a ter a partir daí. A gestação, porque o que acontece com a gestação? A barriga, ela cresce, né? O útero cresce, mas ele não cresce só para fora. Ele também está crescendo para dentro da tua barriga e comprimindo as veias que você tem aqui na região da coluna. E é essa compressão que dificulta a circulação. Durante 9 meses, essas veias vão estar expostas a essa compressão do útero gravídico, do feto. Acaba sendo uma carga extra de trabalho para elas? Também. Tá. Então tem o peso, né? O peso do útero, tem as alterações hormonais que você vai ter por conta da gestação, né? E a compressão das veias lombares pela presença do útero gravídico ali. Então, esses 3 componentes, em cima de uma história familiar importante, não tem jeito, você vai acabar desenvolvendo o quadro de varizes. E que tipo de sinal, então, que as pessoas devem se preocupar e começar a prestar atenção para um possível aparecimento de varizes? Você falou de inchaço nas pernas, de repente uma dor. Por exemplo, se a pessoa tem vasinhos, aquilo que a gente chama comumente de vasinhos, que deve ter outro nome. Tem. E aí a pessoa vai lá e faz a esclero, queima os vasinhos e eles voltam a aparecer naquela mesma região. Significa que tem uma veia importante maior passando por ali e alimentando aqueles vasinhos aparecerem novamente? Não, eu acho que assim, quando a pessoa nos procura no consultório por conta dos vasinhos, que é uma preocupação muito mais estética e visual, sim. Na realidade, o cirurgião vascular, naquele momento, ele já faz uma avaliação
da probabilidade ou da existência já de veias que vão se transformar em varizes na hora que ele examina a perna da paciente. O problema é aquela que não tem absolutamente nada e passa meses, anos sobrecarregando a perna e a perna chegando em casa cansada, inchada e tudo mais, e essa daí não toma nenhuma atitude. Né? Então, é como aquela outra pessoa perguntou, eu trabalho em pé o dia inteiro e tudo mais, eu não tenho varizes, eu deveria usar meia? Ela deveria usar meia e, eventualmente, também passar por uma avaliação do cirurgião vascular se ela tem esse tipo de sintoma. Porque tem gente que passa o dia inteiro em pé e não tem queixa nenhuma, né? Quer dizer, ela nunca vai ter varizes, ela nunca vai ter nenhum tipo de problema. Sorte dela. Né? Sorte dela. É a outra metade, né? Mas... Necessariamente quem tem vasinhos é indício de que tenha varizes? Não, existem pacientes que vão ter só aqueles vasinhos mesmo, porque é genético também, né? Então, existe a história familiar daqueles vasinhos na perna. E eles vão passar anos. Então, eu pego pacientes assim, já com 50, 60 anos, e que vão no consultório pela preocupação dos vasinhos apenas. E você examina e não tem nada de varizes mesmo. Então, não existe necessariamente uma ligação entre os vasinhos e varizes. É mais comum você ver os vasinhos em pacientes que têm varizes. Tá. Mas existem aqueles que só têm varizes e tem aquelas varizes horrorosas, chegam até as feridas e você não vê uma veinha. E tem aquelas que tem aquele monte de veinha na perna e você examina e não tem nada. E avalia, faz um exame, existe um exame que se chama ultrassom, né, que você mapeia, ultrassom Doppler, você mapeia às vezes e vem tudo normal. Então é só estético mesmo. E quais são as piores consequências que as varizes podem trazer para a saúde da pessoa? Bom, desde de você ter uma alteração importante na qualidade de vida, né? Então, quer dizer, você imagina todo dia você chegando em casa com a perna inchada, com a perna pesada, te incomodando, quer dizer, não dá nem ânimo de sair à noite para ir jantar fora, né? É verdade, é verdade. Dá vontade de colocar o pé para cima. Para cima e ponto final, né? Ficar ali. Começa com isso e para isso a gente dá o nome de insuficiência venosa crônica. O crônico é exatamente pelo arrastado do tempo, né? Então, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, mas existe uma linha vermelha, né? Então, à medida que você desenvolve o quadro de varizes e a perna vai piorando, a hora que você cruza essa linha vermelha, a probabilidade de você ter aquelas feridas na perna, já viu aquelas pessoas com úlcera na perna e tudo mais? Aquelas manchas na perna e tudo, aumenta muito. Então é uma curva exponencial. Você tem que se antecipar a isso e não deixar acontecer, né? E as vantagens são, para quem já tem o problema instalado ou para quem vir a ter, é que os tratamentos, não só os tratamentos como esses que a gente acabou de apresentar aqui, já evoluíram bastante, como também a cirurgia, né? Hoje em dia está cada vez mais simples a retirada da varize. Antigamente você fazia uma cirurgia de varizes. A orientação era, tenha todas as varizes que você quiser ter e lá na frente a gente vai fazer uma cirurgia e resolver o teu problema. O que acontece é que as mulheres... primeiro estão trabalhando, né? Elas têm uma vida diferente. Então, elas não podem ficar afastadas da atividade diária delas como antigamente. Antigamente, operava e ficava 40 dias com a perna para cima e tudo mais. Então, o que mudou? As técnicas cirúrgicas hoje foram desenvolvidas para você resolver o problema das varizes e devolver a mulher para a atividade dela o mais rapidamente possível. Então, essas técnicas mudaram e se desenvolveram muito nesse sentido. Mas elas resolvem o problema de varizes do mesmo jeito que antigamente. Agora, uma dúvida que muitas pessoas podem ter. Aquela veia que ficou doente que vai ser retirada, independente de quantas vezes a pessoa for até a cirurgia para retirar uma veia que está doente, ela pode fazer falta de alguma forma no futuro para essa pessoa? Não, porque são veias importantes normalmente. Não, quando você está tratando cirurgicamente uma veia, você está tratando uma veia que é doente. Já não serve mais. Ela não serve para mais nada. E você tem que considerar que o corpo, o organismo, ele tem uma rede de veias muito intensa, muito grande. Então, quando você tira algumas veias, isso não faz a menor diferença do ponto de vista de circulação para o teu organismo. Na verdade, você está tirando um problema. O organismo ele desvia esse sangue para as veias que são normais e que têm
elas têm uma capacidade de receber esse volume maior de sangue sem se sobrecarregar. Então existe, a gente sabe que você pode inclusive tirar a safena e outras veias mais importantes sem causar prejuízo para a circulação. Você está corrigindo e não mudando para um estado que hoje pode ser diferente e amanhã vai ser pior. Não, você está realmente tratando. Tá certo. Bom, eu acho que o recado que fica então é: usem meias. Usem meias. Compressivas. Nem sempre elas são as coisas mais confortáveis, mas elas estão ali para te ajudar mesmo, para nos ajudar, na verdade, a não ter problemas maiores no futuro e também, claro, prevenir as mal faladas varizes, né? Deixa eu agradecer então ao Dr. Francisco Ossi, que é cirurgião cardiovascular, esteve aqui com a gente tirando as nossas dúvidas. Muito obrigada, viu, doutor? Vocês. Até Tchau. uma próxima Até a oportunidade. próxima. Tchau, tchau.